Na época de 40, 50, eu fui ponteiro de boiada viajando no estradão. Demorava 2 meses até 6 meses, dependendo da distância. Viajava Paraná, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e o estado de São Paulo. E quando eu parei de viajar, eu tive a inspiração de fazer uma escultura representando o transporte de uma boiada no estradão. E por isso eu tenho como lembrança a escultura que representa o transporte de uma boiada com ponteiro, afiador, meieiro, chaveiro, culateiro e todos os peões que compõem uma boiada no estradão, que foi a inspiração que eu tive de fazer essa escultura para matar a saudade do meu passado e do meu presente. O patrão, ele comprava uma boiada 1.200 boi magro. Ele compra boiada magra, principalmente ele comprava de Mato Grosso porque era campo, e lá no campo só criava, não engordava. Esse engordava no estado de São Paulo, aqui engordava em Goiás, engordava no Paraná. E depois de gordo ele vendia. Então ele precisava do comissário, do capataz, para pegar a boiada de Mato Grosso, trazer a boiada magra, para ele engordar no estado de São Paulo ou em Goiás. E depois de gordo ele vendia para o frigorífico. Então ele precisava do capataz para trazer ela magra e para levar ela gorda para o frigorífico. Ele comprava a boiada com 2 anos e meio, 3 anos, ou boiada até de 4 anos, boiada magra ele comprava, porque Mato Grosso tinha que vender 3 anos, porque a boiada, ela ficasse 4 anos, ela embrabecia, então você dá trabalho. Então a boiada ficava quase zerada, hoje não. Então depois ele trazia a boiada do campo e engordava no colonhão. Imediatamente ela engordava. Então era muito bom comprar boi em Mato Grosso e comprar de Goiás também, porque engordava muito. Quando ela chegava no colonhão, no Jaraguá, ela engordava rápido, porque ela era criada em campo. E o capataz tinha essa comitiva, né? Tinha os seus peões, tinha a tropa comitiva. Então ele pegava a boiada de Mato Grosso e entregava no estado de São Paulo. Pegava de Goiás e entregava em Barreto, no frigorífico, no estado de São Paulo. E muitas vezes ele pegava a boiada daqui de Goiás e entregava no Paraná. Então ele fazia o transporte da boiada magra e da boiada gorda. Eu vou começar mostrando a história de uma boiada, o transporte de uma boiada, começar pelo ponteiro. O ponteiro é um peão que trabalha na frente e não sai da estrada, mas é acompanhado de 2 afiadores. E tem a cobertura de 2 meeiros, que dá cobertura para 2 afiadores. E os 2 meeiros têm a ligação do chaveiro, que é ligado com o culateiro. Ponteiro, afiador, meieiro, chaveiro, culateiro. Cada um tem uma missão desenvolvida da cobertura com a ligação de cada um, é o trabalho de todo mundo. A gente na boiada, a gente vai falar do cozinheiro, que é uma pessoa responsável pela alimentação dos peões. O cozinheiro tem seus regulamentos que ele impõe o respeito, o cuidado e a limpeza na área que ele está comandando. Ele faz um risco assim, você não pode passar aquele risco, você não pode pegar uma caneca e deixar em outro lugar, você não pode deixar um prato em outro lugar, você tem que pegar num lugar e deixar no mesmo lugar. O cozinheiro é responsável pelo café da manhã, reforçado, faz uma farofa, pão de queijo, requeijão, bolo, porque um cozinheiro 4 horas ele já levanta. Ele é o primeiro que levanta para a boiada, ela já sai 6 horas, então ele tem que levantar cedo. Ele é o que ele levanta cedo e dorme tarde, porque ele sempre tem que cozinhar o feijão. O cozinheiro é uma pessoa que ele tem um conhecimento muito grande. Se você ficar doente, ele faz um chá, ele tem conhecimento das raízes, ele faz um chá para você, ele cura você da ressaca. Muitas vezes o cara bebe uma pinga e fica com ressaca. Ele sabe muitas coisas sobre raiz do campo, tudo, porque no campo sempre tem raiz para remédio, muitos remédios. Então o cozinheiro é uma pessoa que a gente tem que tratar com muita delicadeza, respeito, para ser bem tratado. Ele levanta cedo, ele faz uma farofa, faz tudo assim, você come, viaja. Lá para as 2 horas ele faz o almoço. O almoço dele é muito bom. O almoço tem carne, bem cozida, tudo. E sempre ele tem o dinheiro para ele comprar e ele muda. Ele muda cada dia, ele muda de
de cardápio. Um dia ele faz uma carne, um dia faz outra, ele compra no caminho porque ele traz o dinheiro junto com ele. Ele é responsável pelo dinheiro que ele traz. O cozinheiro é uma pessoa que ele ganha mais do que os outros. E tem bons cozinheiros naquela época, assim, os cozinheiros já eram muito famosos, como os ponteiros. Então, o cozinheiro é uma pessoa responsável pela alimentação, pelo andamento da boiada. Então, a gente, para sempre tratar bem o cozinheiro, para ser bem tratado. Geralmente, nas estradas boiadeiras, ela já tem os pousos no lugar certo, porque as estradas boiadeiras, ela tem os lugares, tem os pousos para fazer. Então, ele já sabe tudinho, ele conhece os pontos, tudo certinho. Então, ele sabe aonde vai posar. O cozinheiro, conforme a comitiva, ele tem um ajudante para ajudar ele, né? Porque ele tem que descarregar o cargueiro, ele tem que fazer o fogo, ele muitas vezes leva a lenha junto no cargueiro. Outra vez, ele tem que cortar a lenha no lugar que ele posa, e muitas das vezes ele tem que buscar água mais longe, outro fica cuidando da comitiva. Então, ele sempre tem um ajudante, na hora de pôr o cargueiro, tirar as buruacas, descarregar, montar, ele tem sempre uma ajuda para ele sempre tem um ajudante. Essa é a história de um cozinheiro, uma comitiva de transporte de uma boiada. Agora a gente vai falar do ponteiro. O ponteiro é um peão responsável pelo domínio da boiada. Ele, com seu berrante, ele faz o domínio da boiada e o comando dos peões o dia inteiro. Ele sai primeiro do pouso e chega primeiro. Marca o passo da boiada. Com o baixão, ele domina a boiada e dá o destino. É porque a boiada, ela, na frente vai 300 boi, sempre os boi mais perigosos, ele está na frente. Esses boi, qualquer hora, ele estoura. Então a boiada não pode correr, a boiada tem um passo que ela tem que marcar, um passo, para ela não cansar. A boiada não pode correr, ela tem que andar. E andar num passo lento e contínuo. Então, ele que domina a boiada. Com 3 dias que ele está na frente da boiada, ele põe o passo que ele quer na boiada. É porque ele segura a boiada e solta. É igual ele espicha e solta. Ele dá uma soltada e dá uma espichada, dá uma empoída, dá uma espichada, dá uma empoída. Então ele vai dominando a boiada de acordo que ela precisa andar. Que a boiada à frente dela, com 300 boi, é só boi brabo, boi arisco, que sempre está empurrando, o dia inteiro ele está empurrando o ponteiro. E o ponteiro ele não sai da estrada, porque ele tem 2 afiadores. Tem 2 afiadores que trabalham junto com eles, porque um fechando as encruzilhadas, ele dá um toque para o meeiro que tem 2 encruzilhadas, e os 2 afiadores vai ficar, porque ele não sai da estrada. Ele está atrás da estrada, mas não sai da boiada, porque ele não pode deixar a ponta a hora nenhuma, senão a boiada corre. Então ele dá um toque comandando os peões, falando que tem 2 encruzilhadas. Então vai ficar os 2 afiadores, e aí vem os 2 meeiros cobrindo eles para liberar os 2 afiadores para sempre estar junto com ele, sempre dando cobertura para ele, porque ele está com todo o peso da boiada e toda a responsabilidade da boiada está na frente. E ele é o que eu comando. Ele tem o melhor burro. Ele tem um arreador, o único que pode usar o arreador, porque os outros só usam guacho. Ele vai surrando aqueles boi mais bravos, fazer ele dominar. Quando ele dá uma esbarrada na boiada, a boiada para. Então ele pega o domínio da boiada. Então o ponteiro sempre é um peão novo. É difícil ter velho como ponteiro. O peão é sempre novo, o burro é muito bom, o burro manso. Guacho porque tem o reador, tem o rebenque, tem o rabo de tatu e tem o guacho. O guacho é igual ao rabo de tatu, mas ele é comprido, ele dá 1,5 metro, mais ou menos, e ele faz barulho, ele não machuca a criação. O chicote machuca, isso aí não usa em boiada. Boiada a gente usa guacho. O guacho ele tem um cabo de madeira, ele é igual ao rabo de tatu, mas não tem argola. Ele tem um rabo, um couro, que eles usam de couro meio curtume, e aí ele faz uma tala com 1,5 metro, e se bate assim, ele só estrala. Ele bate, ele espanta o boiado. Então ele leva o boi como espanto, porque o boiado é mais levado no jeito, no espanto. Não usa não é rabo tatu. Tem rabo tatu,
tem rebengue, tem o reador, que aí usa o ponteiro, é com 8 argolhas, ele tem 2,5 metros, uma ponta para estralar, que ele pode surrar dos 2 lados, 3 lados, depois barrar. Mas os peões do meio para trás, ele só usa o guacho. Ele não usa rebengue, não usa nada, usa o guacho nos peões de estrada. Porque ele não machuca o boi, porque o peão não pode machucar o boi. Ele tem que tratar com muito cuidado, com muito zelo. Porque quando o capataz pega uma boiada, é já recomendado que conforme ele chega lá, ele vai saber, o patrão vai saber que se ele judiou daquela boiada ou não judiou. Se ele judiou daquela boiada e não conduziu aquela boiada como é preciso, que a boiada tem que chegar bem, ele não vai arrumar outro serviço não. Então eles têm que tratar bem, o boi tem que ser bem tratado, ninguém bate em boi, fala com o boi. O boi entende você falar, então você fala com o boi. Então usa o guacho porque só espanta. Aí o ponteiro é responsável por conduzir a boiada e comandar os peões. E depois o ponteiro também, com o berrante, ele fala com outro ponteiro. E fala se ele pode continuar ou ele pode encostar. E ele fala também se ele tem condição de tirar a boiada fora da estrada boiadeira, para o outro passar, ele fala com o outro peão. Então você tem que conhecer os toques dos outros ponteiros também. Então é uma missão muito, muito delicada o ponteiro. Por isso os ponteiros famosos era muito preferido, porque ele tem que ter uma habilidade no berrante que você precisa de ver. É coisa fantástica a habilidade que ele tem, o que ele fala no berrante, porque o berrante é um instrumento de trabalho. O berrante ele domina a boiada, dá o destino para a boiada, com o berrante ele comunica com os peões o dia inteiro, com o berrante ele fala com outros ponteiros e pede passagem ou dá passagem. Essa é a missão do ponteiro. Nós vamos falar dos bois sinuelo, que é uns bois importantes, que muita gente fala do sinuelo, mas não fala o que o sinuelo é útil na boiada. Os 6 bois sinuelo, eles são uns bois domesticados, preparados para nadar os rios, para dar destino nas travessias de rio, travessia de ponte, travessia de cidade, porque é os bois que eles acompanham sempre os ponteiros e está sempre na frente. Então, porque para atravessar uma boiada você joga 50 boi, travessia, e volta, pega 50 boi. Então os bois sinuelo ficam fazendo as guias nas travessias de rio, nas travessias de ponte, nas travessias de escorrutela. Eles têm umas trelas no pescoço, quando fica um boi de arribada, você volta com eles. Se você está fazendo uma apartação, você encosta 6 sinuelos, encosta os bois que você está apartando. Então essa é a missão dos 6 bois sinuelo. O madrinheiro é um cavalo pequeno, um cavalo petiço, que carrega um cincerro no pescoço e no batido desse cincerro a tropa acompanha o madrinheiro. A tropa são a média de 35 a 40 burros por tropa, porque são 3 burros para cada peão e sempre leva uns 5 ou 6 burros de reserva, porque pode acontecer qualquer acidente, tem esse burro reserva. Ele, quando é a formação da tropa, ele fica na ponta e o peão fala para a tropa formar e a tropa acompanha tudo. Ele encosta do lado direito dele, fica tudo juntinho, aonde os peões vai colocar os buçal, os freios, atrás de frente. E ele só sai quando o peão manda ele sair fora de forma e só sai para o lado direito e a tropa acompanha tudo ele. Então a tropa é dominada por ele, porque se você quer que a tropa fique perto, é só você colocar uma peia nele, ele fica perto, a tropa não sai de perto dele. Então a tropa é dominada pelo madrinheiro. A gente vai falar de 2 peões que trabalham no meio da boiada, que são 2 meeiros, que ele dá cobertura aos 2 afiadores. Mas ele tem uma ligação com o peão de trás, que é o peão chaveiro. Esse peão que é o chaveiro, ele desafoga a boiada, porque os bois vai ficando cansados, vai afastando e vai pesando para o culateiro. Então precisa de chaveiro para desafogar, para empurrar esse gado, para ele não ficar subcarregando o culateiro, porque senão começa a machucar boi, pisar nos cascos, essa coisa toda, e a boiada de trás começa a forçar. Então a missão do chaveiro é sempre desafogar a traseira do boi e empurrar para frente. A missão dos meeiros é dar cobertura e fazer ligação com os 2 peões da frente. Quando chega um carro, ele começa
Atrás começa num peão que é o culateiro, vai para o chaveiro, vai para o meeiro, vai para o peão da frente, que é o afiador. Porque a gente tem a obrigação de atravessar os carros para não ter danificação e nem ter prejuízo. Então, se um carro vem de frente, ele tem que parar no canto, porque se amassar o problema é dele. Mais atrás a gente tem que passar. Então o chaveiro vem desafogando e dando ligação com os dois. Essa é a missão do chaveiro e dos dois meeiros, que é os dois peão do meio. Agora nós vamos falar de um peão que é o farmacêutico da boiada, é o subculateiro. Tem o culateiro e o subculateiro. O culateiro é um peão que anda só atrás da boiada. Como o ponteiro só anda na frente, tem esse culateiro que só anda atrás e os outros peão andam no meio, de lado, tudo. Mas o subculateiro é aquele peão que fica com os boi, que fica doente. Porque acostuma os boi pisar no casco do outro, machuca e ele começa a mancar. Ele machuca o casco e ele começa a mancar. Então esse boi ele fica para trás, ele não quer acompanhar a boiada. E esse peão culateiro fica com ele tocando. Aí ele para com esse boi, descansa esse boi, ele pega, ferve remédio, ele leva remédio, passa remédio no casco do boi, ele pega, ferve barbatimão e passa no casco, que é um antibiótico que cura logo. Ele com 2, 3 dias ele começa a voltar o boi para a boiada. Aí quando o boi se sente com o casco aliviado, ele mesmo quer ir para a boiada. Aí ele entrega para a boiada e volta. E o culateiro, tem vezes que o culateiro fica até 8 dias para trás da boiada, a boiada chega, ele fica 8 dias para trás, chega até com 15, 20 boi de arribada. E ele vem devagar, vem tratando, vem cuidando devagarzinho, mas é um peão que tem uma paciência, rapaz, e muito cuidadoso. É um peão importante. Aí já é um peão velho, sabe? É um peão velho, aqueles que já está quase cansado do estradão, que já não está aguentando muita coisa. Aí ele vem naquele passo lento da boiada. Primeiro, hoje tinha caminhão, mas primeiro não tinha caminhão. Ele chegava até 15 dias atrás da boiada, 15, 20 boi, e entregava essa boiada curada. Que a boiada, só ele sozinho via dominando aquela boiada, dando pasto, dando água, e mesmo fazia o almoço dele, posava junto e vinha embora. Então chama o subculateiro, é o farmacêutico da boiada. A gente vai falar agora na boiada uma pessoa que tem um compromisso muito especial, que é o contador. O contador ele levanta cedo, chega na porteira, a boiada vai soltar, ele conta a boiada. Geralmente o contador ele conta a taia de 2, 3 e conta de 50 em 50 boi. Quer dizer que 50 boi é uma taia. Aí cada taia ele vai fechando o dedo, assim, quando chega a 250 ele abre. Quando chega no fim, ele contou a boiada, 1.200 boi, 1.200, 1.150. Aí ele faltou um boi. Em 1.200 boi, ele achou falta de um boi. Aí ele fala para o arribador. O arribador é um peão que ele volta a buscar o boi que ficou perdido. Ele tem um compromisso de trazer o boi, pegar o boi, trazer o vivo ou morto. Se o boi morrer, ele traz a marca, ele corta a marca do boi e traz, porque senão o capataz tem que pagar o boi. Então, quando ele conta a boiada e fala para o arribador, ele tem que ter a certeza que está faltando aquele boi. Porque se o arribador voltar atrás daquele boi e não encontrar o boi, aí fala assim que foi uma arribada seca. Aí ele vai reclamar para o contador que fez ele voltar e trabalhar perdido. Ele é um peão especial que ele tria o rastro do boi. Ele tria até uma folha que vira ao contrário, encontra o boi. Porque o boi que ele começa a ficar fujão, que ele aprende a esconder. Tem boi que chega a deitar no chão, assim, entra no mato e deita. Você passa perto dele, ele fica deitadinho e ele aprende a esconder. Então o peão aprende a procurar esse boi de qualquer jeito, ele acha esse boi, ele leva um sinuelo, que o boi, quer dizer, ele marra a formiga no focinho do boi, coloca, ele acha um jeito para ele trazer esse boi. Então é 2 pessoas que trabalham em conjunto, é o contador que conta a boiada
e ele que pega o boi perdido, que o contador fala para ele, fala, ó, faltou um boi. E esse boi ficou do almoço para trás, ou do almoço até o pouso. Então, quando ele chega no pouso, ele conta cedo, conta meio-dia e conta à noite, para ele saber a distância que ele pode mandar o arribador buscar esse boi, para ele não ficar andando muito. Então, é um compromisso muito sério do contador. E o contador, ele conta de 3 a 3, de 4 a 4. Eu vi contador que pegava a taia de 8, mas isso aí é difícil de ter. Geralmente eles pegam de 3, de 2, de 3. Geralmente eles pegam de 3 e a taia chega em 50. 50 eles fecham um dedo, mais 50 eles fecham outro, mais 50 fecha outro, mais 50 fecha outro. Quando chega aos 5, ele 250, fecha a mão, abre, sabe que em 250. E vai contando assim. Ele conta o boi pela cabeça. Ele fica no lado esquerdo. O boi é contado da esquerda para a direita, porque o olho esquerdo da gente tem mais visão de pegar a taia, porque ele pega uma taia e vem somando. Aí ele volta. Então, o contador, ele conta da esquerda para a direita. Ele fica uma distância de 1 metro, o boi passa na frente dele aqui e ele vai contando. Então, ele vai contando assim, chega a chorar, porque quando 1.200 boi, chega a correr água dos olhos, conforme ele não está treinado, quando ele entra logo, chega a correr água dos olhos. Então ele fica com o pensamento firme, e não faz muito barulho para distrair, fica pensamento firme para ele afirmar a conta, porque ele tem que confirmar, para o arribador não arribar em seco. Então é 2 pessoas que trabalham em conjunto, o contador e o arribador. O contador ele conta e pode sair, beber pinga nos botecos, chega meio-dia ele vai lá contar, conta, pode sair, vai para o pouso, chega lá ele conta. Então a missão dele é contar a boiada. E é uma missão muito delicada, porque já aconteceu muita coisa de o arribador voltar e xingar o contador, viu? Desmoraliza o contador, porque ele trabalhou, chama arribada seca. Então é um compromisso muito sério. Então essas 2 pessoas trabalham em conjunto. Então, a gente tem muita coisa, muita história para contar. Então, esse é o final da história de uma boiada, do transporte de uma boiada, dos peões.